Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel, e essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui, através do YouTube da nossa Casa Espírita em Santos, CEL, C.E.U.Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rádio Portal da Luz, TV7, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama. Se inscreve em todos esses canais parceiros para receber essa programação diária e nos ajude a divulgar aí o Evangelho do Cristo e a mensagem consoladora da doutrina espírita. Boa noite às minhas companheiras de tela que estão aqui conosco. Mais uma vez recebendo a nossa querida amiga lá de Curitiba, Eliana, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Vinícius, Carmen, Liliana, Silvia. Boa noite aos amigos que estão participando no chat, aqueles que também vão nos escutar posteriormente. É uma grande alegria participar mais uma vez, né, desse momento de reflexão, de estudo, de aprendizado, porque em conjunto a gente sempre aprende muito mais. Então, agradeço essa grande oportunidade, tá? E que tenhamos uma noite com muitas reflexões. Com certeza. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Eliana, muito bom estar com você novamente, estava com saudade. Lili, Armin, a todos que estão nos assistindo, vão ver depois, né? Que a gente possa ter uma noite agradável, de muitas reflexões, de muita união, sobretudo a gente se sinta envolvido na paz de Jesus Cristo. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, boa noite, meninas, boa noite, Eliana. Já estava sentindo sua falta aqui. Hoje o encontro é interestadual. A gente é assim, né? O possível. Seja uma noite feliz, Vini. Seja uma noite de muito boas reflexões, que a gente seja inspirado por esses benfeitores que nos acompanham nesse trabalho e que, de alguma forma, a gente toque o coração das pessoas com as nossas palavras, com as nossas reflexões e também, de alguma forma, seja de algum auxílio, de algum esclarecimento, enfim. Uma noite feliz para todos nós, né? O pessoal do lado de lá da telinha, meu boa noite também. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, a nossa convidada Eliana também, saudade de Curitiba, a gente dá uma passeadinha aí pelo sul do Brasil. É maravilhoso a internet, né? Que proporciona para nós, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. As parceiras Silvia, Liliana e os nossos internautas, que seja uma noite abençoada, de alegria, de reflexão, de muita inspiração para o nosso bate-papo na noite de hoje. Vinícius. Com certeza. Boa noite também a quem já registrou sua presença aqui no chat, Roberto Pereira, Daniel, Lourdes Victor, Miriam Teixeira, Muriel, Lucila, Patrícia, Fernanda Pérez, Fernanda, que eu acho que é filha de alguém aqui também, sejam todos muito bem-vindos. Carmen, a palavra é sua para iniciar com a nossa prece de abertura, pode ser? Pode ser, vamos fazer sim. Pai amado e misericordioso, em primeiro lugar, a gratidão, agradecer a oportunidade deste momento, de mais essa semana, de estarmos reunidos na noite de hoje e que nós possamos refletir pelo tema da noite, que nós possamos tocar o coraçãozinho daquelas pessoas no todo, com angústias, com aflições e que também podemos sustentar, dando bom ânimo, dando equilíbrio, e que Jesus possa nos abençoar. Agradecer também todos os mentores deste estudo, agradecer os nossos amigos espirituais no coletivo, os individuais, agradecer também a equipe médica espiritual que sempre nos ampara, sempre nos ajuda, nos auxiliando, nos intuindo, nos inspirando, e sem deixar também de nós podermos agradecer a Jesus, esse nosso mestre, esse nosso amigo, pela noite de hoje. Sendo assim,
Damos uma boa noite coletiva a todos e dizendo graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá hoje iniciar as nossas reflexões. Hoje será o capítulo 28, intitulado Enfermidade, e Emmanuel nos traz o seguinte: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então vejamos que aqui Emmanuel traz a questão da enfermidade, e já é interessante que ele inicia dizendo que nem toda enfermidade ela está vinculada a processos de elaboração da vida mental, ou seja, a gente não pode, digamos assim, generalizar, né, que toda enfermidade que nós temos, por exemplo, se a gente pega uma gripe, um resfriado de hoje para amanhã, que tem alguma coisa a ver com a nossa vida mental. Nosso corpo físico também está sujeito a todas essas alterações climáticas, alimentares, etc. Mas Emmanuel pontua muito bem que podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam influenciação sobre todas as doenças. Aí a gente já inverte a questão. E, naturalmente, que aqui Emmanuel vai fazer uma relação entre as nossas doenças com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, principalmente quando ele vai pontuar que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. É como diz, inclusive, a psicologia. O nosso corpo, ele somatiza as emoções, transformando muitas vezes em doença.
Existe uma frase até que diz, por exemplo, que o nosso corpo transforma o rancor em dor, o que é uma grande verdade, porque a gente acumula mágoas, raiva, irritação. André Luiz também vai pontuar na obra O Espírito da Verdade que muitas vezes a irritação, por exemplo, assemelha-se a um choque de descarga elétrica. Tamanho é o efeito que causa sobre o nosso corpo físico. E aí, quando a gente faz uma breve pesquisa que está lá na Revista Espírita, de 1867, em uma mensagem, uma dissertação no mês de outubro, um espírito que se intitula Abade Príncipe de Hohenlohe, pelo médium Sr. Desliens, ele afirma algo muito interessante. Ele diz o seguinte aqui para gente: o sofrimento, a doença, a própria morte, nas condições sob as quais as conheceis, não são mais especialmente a partilha dos mundos habitados por espíritos inferiores ou pouco adiantados? Ou seja, a gente vivendo em um mundo de provas e expiações, naturalmente que a gente vai viver ainda, conviver com doenças, enfermidades, sofrimentos e etc. E aí ele continua: o desenvolvimento moral não tem por objetivo principal conduzir a humanidade à felicidade, fazendo-a adquirir conhecimentos mais completos, desembaraçando-a das imperfeições de toda a natureza que retardam sua marcha ascensional para o infinito? Aí ele conclui: ora, melhorando o espírito dos doentes, não se os põe em melhores condições para suportar seus sofrimentos físicos? Atacando-se aos vícios, às más inclinações, que são a fonte de quase todas as desorganizações físicas, não se põem essas desorganizações na impossibilidade de se reproduzirem? Destruindo a causa, necessariamente se impede o efeito de se manifestar de novo. Então, aqui esse espírito vem novamente tratar das questões morais em relação com o nosso corpo físico, que é, inclusive, o papel da doutrina espírita, que Kardec vai asseverar lá na obra Gênesis, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, quando ele diz o seguinte, que o espiritismo, sim, cura os nossos males físicos, mas ele diz o seguinte: o espiritismo cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as enfermidades morais. E aí estão os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são aqueles que foram feridos pela visão dos fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pela consolação, aqueles que se livraram da tortura da dúvida, aqueles cuja coragem se revelou nas aflições e que aurirá força na certeza do futuro, que veio lhes trazer no conhecimento do seu ser espiritual e do seu destino. Eis aqueles cuja fé é inabalável, porque sentem e compreendem. Então, a doutrina vem tratar das forças, das questões morais, que geram naturalmente um grande impacto no nosso corpo físico, nos proporcionando saúde. Eli, sua vez agora, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Então, é bem interessante, né, essa parte de enfermidade, que é típica desse planeta de provas e expiações, né? E nós devemos pensar que, assim, nós temos as doenças, que são aquelas que trazemos já, né, no nosso perispírito, que é uma consequência dos nossos atos desviados do caminho do bem de passado. Então, a gente já traz algumas dessas doenças já para justamente nos burilar, né? Já é para ir nos aperfeiçoando e lapidando o nosso perispírito, reconstruindo esse perispírito. E tem as doenças que a gente cria com a mente, né? Então, os remorsos, o ódio, o rancor, né? A maledicência, tudo isso vai gerando vibrações negativas e que atraem digamos, os bacilos, né? os micróbios que vão sendo alimentados com nossa vibração mental, e que daí vai interferindo na nossa saúde. E qual é a forma de a gente evitar isso? Então, são os bons pensamentos. Se pensarmos nas doenças que trazemos já no corpo, no perispírito, pelas quais vamos ter que passar, nós também podemos passar por essas enfermidades
com tranquilidade, digamos assim, com resignação. E o nosso pensamento, dentro da doutrina espírita, que a gente sabe que essas doenças que não são passageiras, mas que são aquelas doenças que permanecem, a gente sabe que são doenças de provas ou expiações. E se a gente tiver resignação, melhor nós vamos purificar o nosso perispírito, tornando-o melhor para uma próxima reencarnação. E sempre o pensamento atuando. O nosso pensamento é muito forte, nós ainda não nos demos conta disso. Se nós nos lamentarmos pelas nossas doenças, nós ainda corremos o risco da sintonia com obsessores, que são, às vezes, aqueles nossos algozes do passado ou a quem nós prejudicamos, a quem nós fomos algozes, e que, de uma forma, pelo nosso pensamento negativo, atraímos a eles e, além da nossa doença, então, nós geramos ainda a obsessão. Por isso, é tão importante a gente estar no pensamento, sempre no pensamento do bem, com boas leituras, com estudos, mesmo que não sejam leituras espíritas ou filmes, mas que sejam coisas agradáveis, que não seja de violência, que não seja de maldade. Então, isso tudo ajuda para que a gente também esteja num equilíbrio de pensamento no bem. As doenças que a gente cria, ou que a gente, digamos, até o Vinícius falou também, o nosso planeta, ele tem essa característica desses micróbios pelo próprio fluido que tem no planeta, alimenta esses tipos de bactérias. Então, nós estamos sujeitos a essas enfermidades passageiras. No meu caso, até uma tosse, ou uma gripe, ou uma febre que aparece de uma hora para outra, ou mesmo de doenças, como agora nós temos, né? Vamos colocar aqui a dengue. Por que tem pessoas que a dengue é mais forte e tem pessoas em que a dengue é menos forte? Será que é só o pensamento? Também é o pensamento. O que ela tem pensado? Qual é a atitude dessa pessoa? Então, o Raul Teixeira, aliás, o Espírito Camilo, no livro Nos Passos da Vida Terrestre, capítulo 4, nas bênçãos do corpo físico, ele fala que cada um tem cada um tem a sua grife. A doença é a grife daquela pessoa, porque é característica daquela pessoa. Às vezes, mesmo na pandemia que nós tivemos, cada um estava agindo de uma forma diferente. As consequências, as sequelas, ficaram de formas diferentes. Então, e por que isso? Porque, além das características das consequências que nós trazemos, dos pontos que nós trazemos no perispírito, é a forma como nós estamos aceitando essa situação ou como estamos vivendo. Se nós estamos vivendo sempre em reclamação, sempre achando que tudo está errado, achando que o governo não está certo, então está sempre reclamando de tudo. É o preço que aumenta, vai no mercado, é fila demais, é calor demais, é chuva demais, está sempre reclamando. Então, quais são as características e quais são o equilíbrio, qual é o equilíbrio dessa pessoa quando ela é atacada, digamos assim, por alguma enfermidade, né? A vibração dela já está baixa, já está negativa. E outras pessoas passam numa boa. Se tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser
né? Se eu tiver que ficar de cama, se eu tiver que ficar de repouso, se eu tiver que ficar em quarentena, aceitam, vão procurar outras formas para se distrair dentro disso. Então, tudo é a forma como nós vemos essas enfermidades. Como que nós enfrentamos tudo isso? Tanto são as enfermidades que trazemos já, que é necessário para o nosso aperfeiçoamento, e as enfermidades que nós criamos, que nós geramos, de acordo com o nosso pensamento. Hoje, na própria medicina, já está muito marcante, já está muito preocupante esse lado das doenças psicossomáticas. Hoje eles já estão percebendo isso. Eu tenho uma amiga que ela é médica, oncologista, e ela mesmo fala, as pessoas que rezam e que têm bons pensamentos, o tratamento flui muito mais rápido do que aquelas que nada acreditam, do que aquelas que estão sempre duvidando do tratamento e sempre achando que não vão ficar bem. Então, até nisso, a gente percebe o resultado de um tratamento, né? Se você leva esse tratamento como necessário para o seu aperfeiçoamento, você vai conseguir, vai confiar em Deus, vai fazer a sua oração e você vai vencer, né? Você pode até não conseguir, porque não era para que aquilo se curasse, digamos assim. Você tinha que passar por aquilo. Mas lembrando que, mesmo passando por tudo isso e passando bem, e digamos que venha desencarnar, mas você conseguiu já reconstruir novamente o perispírito. Pelo menos uma parte dele, daquela doença, ele já foi reestruturado. Então, nós devemos estar sempre com o pensamento no bem. E mesmo quando a gente está em ambientes que é muita negatividade, ou a gente mantém o silêncio e procura até fazer uma oração, né, para equilibrar, para não sentir aquelas vibrações, ou mesmo pedir licença, dar uma, né, evitar um pouco e procurar não sintonizar com esses pensamentos negativos, ainda mais no momento em que a gente está. Nesse momento de transição para o mundo de regeneração, a gente vê muita gente desanimada, muita gente deprimida, muita gente não acreditando que possa melhorar. Então, que a gente possa ter esse pensamento firme, tá? Porque nós podemos nos curar e não gerar mais doenças. Nós podemos amenizar, né? E, às vezes, tem pessoas que, infelizmente, não conseguem trazer isso como uma lição. No livro Tramas do Destino, tem uma personagem, Lisandra, e ela já estava com um caso de obsessão. Aí ela ainda adquire a lepra. Aí, no tratamento, conseguem fazer o tratamento, inclusive é uma época em que o tratamento está sendo novidade, é um novo tipo de tratamento. O pai dela já tinha pego a lepra, mas ele não quis o tratamento. E ela, então, pela mãe, ela acabou aceitando fazer o tratamento. E ela fica curada. Mas ela ainda fala para a mãe, de que me adianta ficar curada? Eu não tenho expectativa de vida. Eu ainda sou deprimida, ainda estou angustiada. Então, ela não deu nem valor pelo que ela foi curada. Então, acabou que a obsessão se tornou pior. Então, quem tiver interesse para ler o livro é bem interessante. Então, é isso, a gente tem que saber que o nosso pensamento tem que estar sempre na linha do bem e aceitar, né, as nossas enfermidades como purificação, como aprendizado, como lapidação do nosso perispírito, reconstrução do nosso perispírito.
Acho que é isso, vou deixar para as nossas amigas os mais comentários. Ok, Eli, gratidão. Silvia, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Vini. Poxa, muito legal essas colocações de Eliana, principalmente no momento que ela lembra a importância da fé, da gente acreditar, né? Fundamental, né? Sem fé a gente não consegue nada. Esse é um assunto tão importante, e o Emmanuel trouxe para nós 2 capítulos no Pensamento e Vida, né? A gente já falou anteriormente em saúde, e agora a gente fala em enfermidade. O Emmanuel vai falar isso para nós também em algumas mensagens no Pão Nosso, né? E tem uma mensagem, só achar ela aqui. Já estou com problema de achar minhas colas. Ele tem uma mensagem no Pão Nosso, mensagem 51, e também se chama Socorre a Ti Mesmo. E ela também está relacionada a um outro ponto que Eliana tocou, quando ela falou das grifes das doenças, né? Nessa mensagem, o Emmanuel fala para nós, eu vou pincelar só um pedacinho aqui. Medir a arritmia de espinéia, contudo não entregues oração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. E ele já está mostrando para nós a necessidade da gente cuidar da parte física, cuidar do nosso corpo físico, porém, no entanto, sempre a gente está cuidando do espiritual, a gente está cuidando das nossas emoções, a gente está cuidando dos nossos pensamentos, a gente está cuidando das nossas tendências, boas ou más, né? Para nós, né? E, por exemplo, remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Nossa, esses venenos de taças brilhantes nos lembram os brindes, nos lembram as festas. Mas o que será que a gente está colocando nesse momento? A gente está fazendo um brinde realmente com amor, com felicidade? Ou será que naquele momento a gente está se envenenando não só pelo líquido, pelo álcool, mas também pelo sentimento que está indo ali? O sentimento que não é bom, um sentimento que a gente não gostaria de estar ali, ou estar com inveja da pessoa, coisa assim, né? E tem um trechinho, ele fala, consagra-te a própria cura, mas não esqueças a ação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique, sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. O que o Emmanuel está falando aqui para a gente? Para a gente conversar, para a gente mostrar o lado bom aos nossos órgãos. E a gente não faz isso. Eles são vivos e educáveis. Eu até entendo que eles são vivos, mas alguma vez eu penso em educar, algumas vezes eu penso em educar naquele sentido de mostrar uma coisa positiva, de dizer a um órgão do meu organismo, no momento você não está bem, você está me mostrando alguma coisa errada e aí em mim. A gente não faz isso, a gente não tem esse olhar amoroso para o nosso organismo no momento que ele não está sadio. A gente fala, por que eu estou assim? Por que eu fiquei doente? Eu não penso, para quê? Para que está me acontecendo isso nesse momento? Eu não deixo o meu pensamento se purificar. Com isso, eu não estou purificando o meu organismo também. Então, a necessidade desse olhar, desse para isso acontece, de eu conversar com o meu organismo. Para me libertar de uma enfermidade, o Emmanuel fala isso para nós numa outra mensagem, ele nos dá o imprescindível saber o valor da saúde. A gente só, a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, a gente dá valor à nossa saúde e a gente começa a trabalhar realmente para o equilíbrio do nosso corpo. E daí eu quero mudar um pouquinho só a linha do nosso pensamento para uma outra questão. Como é que normalmente eu entendo a doença? Eu vou entender normalmente a doença como um mecanismo de cobrança de erros do passado. Já vim assim, eu tenho débitos para quitar, isso vem porque eu sou ruim, porque eu fiz coisa errada, agora eu vou ter que pagar, por isso que eu estou doente, me martirizo e só piora a situação.
E eu encontrei um comentário muito interessante na internet, onde o autor, Sérgio Luiz, eu não tenho sobrenome, ele relembra a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E Kardec nos pergunta, o objetivo da encarnação? E a resposta é, que a lei de Deus lhes impõe a reencarnação, o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Mas em nenhum momento aparece ali quitação de débito, em nenhum momento no Livro dos Espíritos está lá sofrimento, dor, doença, uma fatalidade. Então, nós temos erros e acertos, nós temos as doenças nas nossas várias encarnações, mas nós não temos que entender isso é uma punição. É uma escolha para nós ver a doença como punição divina, como uma fatalidade. Mas será isso mesmo? Será que é para a gente dizer, nossa, eu estou sofrendo, eu mereço isso, porque isso me aconteceu, e aquela atitude ativista, aquela atitude meio masoquista até, de achar eu não mereço, eu não posso. Não. Nós podemos ver a doença de uma outra forma. Nós podemos ver a doença, escolher ver a doença, uma oportunidade de mudar a nossa forma, de nos relacionarmos com o nosso próprio organismo, o nosso próprio eu e o universo ao nosso redor. É uma escolha, está no meu livre-arbítrio. Eu entender que aquilo não vem como castigo, mas veio uma oportunidade, como um ensinamento. E aí eu começo a mexer as minhas energias, nós mexemos as nossas energias interiores, melhorando a nossa qualidade de vida, podendo chegar numa situação mais fácil, levar com mais leveza, com mais facilidade, ou até chegar na cura, mantendo uma postura positiva. E aí eu volto lá no Eliana lembrou tanto a gente. Isso vai depender muito da nossa fé. Kardec, lá na questão 851 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a fatalidade, ele coloca que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao reencarnar desta ou daquela prova. E falando mais aí da questão das provas físicas, tem um livre-arbítrio e nos permite levar cada situação de uma forma ou outra. Sofrer ou não, reclamar, se resignar, estagnar, procurar melhorar, agir para cura, ir atrás, procurar se adaptar a situações, vai de cada um de nós. E aí vem muito, um exemplo, aquelas pessoas que sofrem problemas dos membros, problemas de amputação, problemas de paralisia. E elas poderiam entender isso como uma fatalidade, como um destino, sentar em cima do próprio problema e ficar sofrendo o restante da encarnação. E quantas nós vemos escolhem e não escolhem, elas têm aquilo, mas elas podem sim prosseguir, elas podem sim se melhorar, elas escolhem caminhar para frente. E com esse livre-arbítrio, com essa vontade, com essa fé, nós vemos essas pessoas fazendo coisas que para nós vão parecer verdadeiros milagres. Nós não somos máquinas. O livre-arbítrio vai nos diferenciar dessa questão de ser uma máquina ou não. Então, nós podemos escolher buscar a saúde, buscar a continuidade, buscar o trabalho, buscar a adaptação, ou nos deixarmos vencer pela doença. E nós viemos para esse mundo para evoluir, fomos criados para ser felizes. Então, vem a necessidade de que façamos a nossa parte, na medida de nossas possibilidades, sempre com muita fé, sempre com gratidão por tudo, para que a doença seja realmente uma oportunidade de melhoria, de cura para o nosso espírito. Vini? E Silvia, gratidão pelos comentários. Lili, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fica à vontade. Ok, vamos lá. Então, eu queria começar para a gente lembrar que o corpo da gente envelhece, que existe um declínio e que é natural que com os anos também venham algumas deficiências orgânicas, e ali onde tinha vício e juventude, a gente começa a encontrar alguns problemas de saúde e enfermidade. Então, assim, em algum momento, o nosso corpo vai enfraquecer, né? Ele vai envelhecendo, vai enfraquecendo,
E esses distúrbios vão acontecer, esse é o processo normal. Mas eu acho que o que Emmanuel traz para a gente hoje é um alerta sobre as enfermidades que nós mesmos, direta ou indiretamente, acabamos adquirindo. Ele começa dizendo que nem toda enfermidade está ligada ao processo da vida mental, mas que a vida mental, com certeza, influencia todo tipo de doença. Ele também explica que algumas necessidades fazem parte, algumas enfermidades fazem parte das necessidades de aprendizado do espírito, e elas têm por objetivo que ele se aprimore. E eu queria fazer um parênteses aqui, né? Porque, assim, quantas vezes, em razão de uma doença, a gente não vê um ser humano se transformar, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa, sei lá, exemplificando, né? Endurecida, muito seca, e de repente, com a doença, essa pessoa se transforma num ser humano muito mais generoso, muito mais carinhoso, amoroso. Então, a gente precisa olhar a doença, por mais que a gente não goste dela, né, da enfermidade, e a gente não gosta mesmo, mas às vezes como uma oportunidade de a gente melhorar, de a gente se aprimorar. Mas o Emmanuel fala também que, na maioria esmagadora das vezes, as enfermidades são o reflexo do que vai na nossa mente, que se manifesta no nosso corpo físico e que opera desequilíbrio nas partes que o compõem, os órgãos, né, que compõem o corpo físico. E ele também fala o quanto as emoções violentas são prejudiciais para o nosso corpo, para o nosso organismo, do quanto as nossas angústias prejudicam o funcionamento do nosso corpo. E que a medicina já reconhece, que, aliás, a gente falou disso também no nosso último encontro, né? A medicina reconhece, mais uma vez, o que a literatura espírita vem mostrando, que a mente age sobre o corpo, desequilibrando ou harmonizando. E aí o Emmanuel fala no texto, né? Pensamentos sombrios adoecem o corpo são e agravam os males do corpo enfermo. Então, pensamento sombrio não traz nada de bom, não agrega nada, não ajuda nada. E a gente precisa dispensá-los, né? A gente não pode se apegar a eles. E aí ele fala que é importante, tão importante quanto a gente se abster dos malefícios da ingestão de substâncias nocivas, é crucial que a gente também evite o descontrole das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que certamente vão repercutir e vão comprometer o funcionamento adequado e harmonioso do nosso corpo. Aqui estão incluídos, né, quando a gente fala em descontrole das nossas emoções e pensamentos, a gente pode incluir aí todos os nossos melindres, que não são poucos, todas as nossas amarguras, irritações, ressentimentos, rancores, todos eles intoxicando e agindo prejudicialmente no nosso corpo físico. Não vou entrar no mérito aqui, ele foi muito didático, falando das glândulas salivares, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, para a gente ter consciência de que todos esses sentimentos, eles prejudicam o nosso corpo de uma forma que a gente acha que não tem nem muita ideia, né? Que a gente não tem nem alcance do quanto eles podem prejudicar. E a gente não pode esquecer que o nosso corpo físico,
né, que está sendo prejudicado por esses nossos pensamentos, por esses melindres, por esses ressentimentos e rancores, por esses tóxicos todos que a gente está lançando dentro do organismo com os pensamentos e sentimentos que a gente tem, nosso corpo físico é a ferramenta que a gente tem e a gente utiliza para cumprir com os propósitos da nossa reencarnação. Que o mau uso que eventualmente a gente faz dele pode comprometer, não, como consequência, né, a realização de todas as obras com as quais a gente se viu vinculado, com a gente se vê vinculado, com as quais a gente se comprometeu quando a gente veio para cá. Então, a gente precisa, Emmanuel fala muito bem isso no livro, né? A gente precisa manter a paciência, a tolerância e a bondade, além, naturalmente, do bom hábito do estudo, porque através do estudo a gente ganha esclarecimento, a gente consegue ter uma compreensão melhor dos acontecimentos e das circunstâncias, assim como a prática do bem, que são os artifícios que a gente tem para fortalecer o nosso espírito e nos sustentar frente a eventuais enfermidades. Kardec, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, ele transcreve um pensamento de Sócrates que diz assim: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, assim, a gente, se alguma coisa, se o todo não está legal, naturalmente, né, vai ser impossível que alguma parte esteja bem. Então, a gente precisa encontrar um caminho para equilibrar, para que a gente tenha equilíbrio suficiente para que corpo e alma, em harmonia, estejam bem. Porque aí sim, todas as partes vão funcionar bem, vai ficar tudo... a engrenagem vai estar ajustada direitinho. A gente é fruto daquilo que a gente semeia. Hoje quem vai falar de Paulo sou eu, não é a Carmen, que ela vai falar também, né? Mas está na epístola de Paulo aos Gálatas, né? Ele diz que somos frutos do que semeamos, e que a gente semeia em atos e em pensamentos, se refletem no nosso espírito, no perispírito, né, e no espírito, e podem trazer benefícios ou lesar. Então, os nossos atos e pensamentos vão dar origem, podem dar origem a perturbações, a doenças, a dores e sofrimentos morais. Então, o que a gente precisa fazer é mudar o pensamento, mudar os hábitos, pensar e agir no bem para que os nossos pensamentos possam dar origem a bem-estar. E a gente já viu aqui nesse estudo, lá no primeiro capítulo do Espelho da Vida, que a força do pensamento tudo move, cria, transforma, destrói e refaz. Então, olha que instrumento que a gente tem na mão para viver bem. É o pensamento da gente, né? Criando, transformando, movendo. E eu queria trazer também três questões do Consolador, né? Pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico, em que ele pergunta, o grupo de pessoas que se propuseram a fazer esse trabalho, né, perguntam, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E Emmanuel responde: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes,
a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. E na questão 96, a pergunta: toda moléstia do corpo tem antecedentes espirituais? E Emmanuel responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. E só mais uma para... Só mais uma questão, é a 97, que eles perguntam: se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação de medicamentos humanos, cirurgia, etc.? Emmanuel responde: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-la e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Tudo isso está no Consolador, foram 3 perguntas que eu trouxe, mas quem tiver curiosidade, dá uma lidinha lá, porque é sensacional. Queria fazer 2 últimos comentários, né? Primeiro que enfermidade, eu penso que seja um alerta. É um alerta do seu corpo, dizendo que algo não está legal e que você precisa mudar a rota. Você precisa modificar os seus hábitos. Você precisa rever o seu comportamento para que aquele mal que está se instalando, ou se instalou, ou regrida, ou reduza. Então, é o seu corpo dizendo: olha, presta atenção, tem alguma coisa aqui que não está bem. E o tratamento, que muitas vezes é um tratamento bastante agressivo, né? E as pessoas tendem a se aborrecer com eles, né? Porque acaba causando uma série de outros males, né? Assim, acho que a gente não pode deixar de pensar que o tratamento, ele não é um inimigo, por mais difícil que ele seja. Ele é uma ferramenta também, para você vencer o verdadeiro inimigo. Então, que a gente, num tratamento difícil, que a gente pense sempre que é mais um instrumento, uma ferramenta que você está recebendo para poder lutar contra aquele adversário. Então, que a gente não se enfureça contra o tratamento. Às vezes não é legal mesmo, ok? Mas, assim, é o que temos. Então, vamos agradecer pelo que nós temos, vamos aproveitar o que nós temos, né? O que nós podemos fazer nesse momento, porque o objetivo é a gente ficar bem. Então, por mais difícil que seja aquele momento, que a gente não se impaciente, que a gente não se desespere, vai passar, e o pensamento elevado, o pensamento positivo, vai contribuir de uma forma ímpar para que esse processo de restabelecimento aconteça mais depressa. E era isso. Vini. Lili, gratidão pelos comentários. Carmen, a palavra é sua, fique à vontade. Então, vamos lá. Capítulo enfermidade. Quando a gente vai ver a palavra, o vocábulo, é um distúrbio no estado de saúde. A Silvia bem lembrou que a gente já estudou saúde aqui também, nas semanas anteriores, no mesmo livro Pensamento e Vida. Então, lembrando o qual o significado, o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, só para a gente lembrar. Então, diz que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência
de afecções e enfermidades, ou seja, é um estado, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, é um estado psicossocial. E o que Emmanuel está trazendo para nós, e a doutrina espírita traz, o espiritismo traz para nós, que também é um estado espiritual, que o nosso estado de alma, o nosso estado de espírito, vai ajudar o quê? A amenizar a nossa enfermidade, ou até, entre aspas, né, curar a nossa enfermidade, ou adiar a nossa enfermidade. Então, quando a gente lembra que, de acordo com que uma doença, uma enfermidade, de acordo com esse capítulo que Emmanuel traz para nós, ele diz assim, é o que já até foi dito, que a enfermidade, de acordo com Emmanuel, que a sua função é a purificação do espírito. Até a Eliana trouxe para nós isso. Então, pode ser, às vezes, por uma encarnação inteira, que ele fala, às vezes, desde o berço até o túmulo. Pode ser até uma deficiência física e por aí vai, pessoas com deficiência. São, às vezes, Emmanuel diz que, em muitos casos, vão ser provações necessárias. Vai ser aquele medicamento que é imprescindível. Em um segundo momento, o Emmanuel ele traz para nós esse texto que ele diz, contudo, então eu digo, mas, geralmente, ele diz, os reflexos infelizes da nossa mente. Então, vai ser o quê? Vai começar o nosso desequilíbrio do nosso pensamento. E eu repito, já estudamos vontade, associação, sugestão, mente, tudo isso até chegar aqui nesse capítulo enfermidade, até o capítulo da própria saúde. Então, ele continua dizendo para nós que pode haver o quê? Um desequilíbrio emocional que pode também causar a nossa enfermidade, como os desregramentos, as causas, né? Desajustes, nossos excessos, as nossas negligência, os nossos emoções e sentimentos. Então, a doença, a enfermidade, ela pode surgir independente do nosso planejamento reencarnatório. Porque o que ele vai dizer para nós? Pode ser através, dentro do planejamento, pode ser provação, pode ser situações através da lei de causa e efeito, pode ser enfermidades no corpo físico que nós pedimos, depois tem até as curas de Jesus, mas no finalzinho eu só retomo isso. Então, a gente sabe que em outro momento, a enfermidade também, ela vai resultar o quê? De um processo natural do envelhecimento celular, porque, aliás, a gente vai ver isso na semana que vem, nós vamos desencarnar um dia todos, né? Vai ser o capítulo morte, mas para voltar aqui hoje. Então, além de ser uma aprovação, lei de causa e efeito, um planejamento reencarnatório, também é um processo natural do envelhecimento. Vai ser um desgaste orgânico, vai ser um enfraquecimento o quê? Do nosso fluido vital, que é o que nos dá a vida, o nosso fluido da vida, e que mantém esse equilíbrio geral. Então, dito isso, o que Emmanuel traz para nós, a gente precisa lembrar também o seguinte, que quando a gente vai reencarnar no nosso planejamento reencarnatório, nós temos que lembrar também que tem um papel que vai desempenhar a nossa vida, a nossa encarnação, que é a nossa hereditariedade. Estamos falando de corpo físico. A nossa hereditariedade, ela também tem uma função, ela também tem um papel no nosso binômio, né? Saúde, doença, enfermidade, bem-estar e etc. Por quê? Porque além da constituição genética, que a gente sabe que nós temos, sim, essa constituição genética, o nosso espírito ele vai ser o responsável por todos aqueles atos nossos negativos, vamos dizer assim, aqueles deslizes do nosso dia a dia, aqueles deslizes da lei divina. E isso a gente sabe também que vai causar ou não enfermidade e doença. Por quê? Porque
a todo momento nós podemos nos reequilibrar. Desequilibrar é fácil, manter o equilíbrio é um esforço que a gente tem que fazer. Então, a qualquer momento, nós, através do nosso esforço, nós temos condições de nos reequilibrar. Aí, continuando, então, quando a gente fala, sabendo que saúde vai ser o estado ideal da nossa vida, a doença vai ser o quê? É um desequilíbrio, até então pode ser vibratório também, porque a gente sabe que as nossas células do nosso corpo físico, elas conversam entre si, elas estão vivas. Inclusive, a gente sabe também, através da própria medicina, que as nossas células, de tempo em tempo, elas são também renováveis. Mas, assim, quando estamos com a enfermidade, quando estamos com a doença, aí também é importante que o Emmanuel traz para nós, e o que a gente conversou já, o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é muito importante. A gente precisa saber o quê? Driblar esses nossos pensamentos mórbidos. Ou seja, não deixar nem ele chegar até nós. Não deixar nem ele tomar o nosso bom ânimo. Isso daí também vai depender o quê? Do nosso esforço. Já falamos sobre isso, da nossa crença, já falamos sobre fé, já falamos sobre um monte de situações que a gente pode tentar se esforçar para não adoecer. Sabemos também que tem momento que ele vai dizer para nós que a doença, ela é a salvação do espírito. Então, determinadas pessoas, a gente está falando do modo geral, isso não é regra. Isso não é igual de pessoa para pessoa. Somos espíritos individuais. Estamos atualmente em uma personalidade, mas o nosso espírito, ele é único. Então, há momentos o quê? Que o nosso espírito, ele até pediu no planejamento reencarnatório determinada doença, até então incurável, Emmanuel traz para nós isso, exatamente porque é um processo de evolução, para ele evoluir. Então, são casos e casos. A gente não pode generalizar. Quando é provação, quando é pedido, quando é expiação e por aí vai. Então, a gente sabe que a doença, ela nem sempre, a enfermidade, nem sempre ela vai representar o quê? Um estado de sufoco. Mas, ainda no nosso estágio evolutivo, e como nós não lembramos do nosso planejamento, mas nós sentimos quando uma luz amarela acende, aí vai ter a oportunidade do quê? Da resignação, do entendimento de que aquele processo, porque é complicado a gente falar de cura, às vezes a cura não é do corpo físico, é do espírito, sempre vai ser. Então, quando essa enfermidade, a resignação, ela chegou, bateu a nossa porta, estamos enfermos no nosso corpo físico, quando ela é bem entendida, a gente tentar compreender, nós vamos conseguir direcionar a finalidade, qual a função do que está acontecendo com o nosso corpo físico. Porque a dor, a gente sabe que é um sinal de alerta. A dor, ela vai dizer assim, tem alguma coisa errada. Senão, a gente não precisaria sentir a dor. Eu estou falando, por enquanto, dor de corpo físico. Porque a gente sabe que tem as nossas enfermidades emocionais, as nossas doenças da alma, as nossas doenças do espírito. Então, às vezes, a enfermidade, a função dela é o quê? É preventiva a males piores. Então, a gente fala assim, nossa, né, até aqui estava bom, agora piorou. Porque muitas vezes acontece isso. Então, a gente precisa entender que males piores o quê? Às vezes até por uma recaída emocional. Não só física também, porque quando estamos doentes e enfermos, o nosso emocional é abalado, o nosso sentimento também é doído, ele também atinge o nosso sentimento e o nosso pensamento. Então, quando a gente sabe que somos corpo físico, perispírito e espírito, a Eliana também trouxe para nós o perispírito, já conversamos sobre isso, quando nós temos todo esse conjunto
que o espírito encarnado, a gente sabe sim que muitas vezes o nosso corpo físico ele é somente uma ferramenta para expurgar a doença, a enfermidade. E às vezes, quando a gente fala assim, que não é um exagero dizer que é uma bênção, por quê? Porque poderia ser pior. E outra coisa, nós poderíamos ter escolhido isso, e mais ainda, de não ser só aprovação para nós, mas para os familiares, quem está conosco, quem vai nos cuidar. Então, nós somos o quê? Um conjunto harmônico de energias. A gente sabe disso, a gente já estudou, de vibração e frequência. Então, quando chegam esses efeitos perniciosos causados pelos nossos pensamentos em desalinho, pelas nossas emoções desgovernadas, pela nossa mente inquieta, vai bater aonde? No corpo físico. E tem como trazer de volta? Tem como trazer de volta. Então, sempre tem aquele primeiro momento que vai o quê? Nos assustar, vai nos chocar, vai nos revoltar. Mas nós precisamos assimilar o que está nos acontecendo para dar a volta por cima. Sempre quando fala, né? Ai, tudo passa, tudo tem um fim. Então, só para falar de Jesus, que também a gente, quem estiver interessado, dá uma olhadinha nas curas de Jesus, no próprio Testamento, no Novo Testamento, e a nossa doutrina, no livro A Gênese, Vinícius trouxe para nós a Gênese, tem lá Kardec explicando determinadas curas de Jesus, porque a gente tem que pensar assim, ó, quando a gente vai lá no profeta Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos. Inclusive, Jesus, quando ele abria os livros, o rolo, né, de Isaías nas sinagogas para fazer a palestrinha dele, ele estava falando dele mesmo. Então, tem o capítulo 53 de Isaías, ele diz assim, ele, entre aspas, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas dores. Então, Isaías já escreveu. Isaías, ele estava falando que era sobre o Messias que salvaria seu povo. Então, quando a gente vem, aprende com Jesus as curas, cada um ele curava de um jeito e falava de um modo. Mas, na maioria das vezes, ele dizia, a tua fé te salvou. Como assim salvar? Mas não foi Jesus que curou? Então, assim, a ajuda ela vem do Cristo. O magnetismo é dele, claro. Mas ele sempre deixava claro que estava dependendo do quê? Da fé da pessoa, que queres que eu faça, sua fé te curou, sua fé te salvou, eu só fui um instrumento divino, dependendo da lei de causa e efeito daquela pessoa que ele estava curando, porque ele não curava a todos. Então, Jesus, ele não trabalhava apenas com o corpo físico, ele também, por trás, ele trabalhava com as causas do espírito, da alma daquela pessoa. E, para finalizar, então, quando a gente sabe, a gente fala muito em salvação, né? Dentro da doutrina espírita. E ela cabe, é uma semântica que cabe em muitas situações. Então, salvar o quê? Nos salvar das nossas imperfeições. Vamos nos salvar. Por isso que Isaías fala que Jesus tomou as nossas enfermidades e quando Jesus curava, ele perguntava, não, foi a tua fé que te salvou. Eu fui instrumento, eu ajudei, eu auxiliei. Mas se não fosse possível, permitido, você não iria ser curado. Então, o que é salvar? Salvar é trazer de volta a pessoa, né? Nós vamos nos incluir para o fluxo da nossa vida. Por quê? Porque se a gente salvou, se a gente está em perigo, moralmente falando, ou até numa cura de uma enfermidade do corpo, mas quem cura é o espírito, a gente está perdendo a referência de uma lei divina que está lá na nossa consciência. A gente está perdendo contato com o nosso interior com várias causas, e aí vai vir a consequência. Então, a princípio, Vinícius, o que eu queria trazer era isso, que as pessoas, se quisessem, né, tiver interesse, dar uma olhadinha lá, as curas de Jesus, porque são belíssimas. Termino. Ok, Carmen. Voltando todos aqui para a tela, reflexões muito profundas. E temos 2 comentários aqui. Um da Elisa, que ela nos diz, penso, logo existo, logo me conheço, logo me conecto com o Senhor, logo me curo. Ela coloca aqui uma frase para a gente.
E a Patrícia, ela também diz aqui: quando Jesus curava os enfermos, sabemos que a fé e o mérito dos que foram curados eram qualidades que os próprios doentes tinham dentro de si. Por isso, Jesus dizia: sua fé te curou. E é bom a Patrícia trazer isso, porque eu justamente queria manter falando em Jesus ainda, para a gente trazer para a nossa atualidade. Quando a gente cita o capítulo 15, lá na Gênesis, numerosas curas de Jesus, a partir do item 26, para quem tiver curiosidade, lá Kardec pontua algo interessante, que Jesus, aliviando o sofrimento, prendia a si as pessoas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se tivessem sido feridos apenas pelo espetáculo dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, ao passo que se tivesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maioria veria nele somente um feiticeiro ou um hábil escamoteador que os desocupados tivessem visto para se distraírem. Então, Jesus não apenas curava, Jesus tocava o coração das pessoas. E a gente percebia que as pessoas que iam em busca daquela cura e que eram curados, iam com essa necessidade de uma transformação também interior. Queriam ter um contato com Cristo, não um contato com aquela presença para ter uma modificação integral na vida, não apenas, digamos assim, de saúde. Temos aquela passagem dos 10 leprosos também, que somente um voltou para agradecer, enquanto os outros se foram. Também temos aquela passagem do paralítico de Cafarnaum, que na impossibilidade de ver Jesus, que estava dentro de uma casa, as pessoas que estavam à sua volta fazem com que ele descesse numa maca pelo telhado para que pudesse encontrar Jesus dentro daquela casa, e quando ele chega naquela maca pelo telhado, arriscando a própria vida, Jesus diz para ele: tua fé te curou, vai, tira essa, digamos assim, essa maca, falando aqui com as minhas palavras, e anda. Ele estava curado, porque ele queria ter um encontro ao Cristo. E o que o Espiritismo nos faz, justamente, é trazer essa questão moral para curar a nossa alma, que naturalmente reflete no corpo físico. Eli, eu perguntaria para você que é da nossa responsabilidade também, digamos assim, enquanto trabalhadores no movimento espírita, passar isso para as pessoas também, que a cura ela vem de dentro, porque muitas vezes as pessoas vêm até as casas espíritas, naturalmente, em busca de um socorro, de uma cura para suas enfermidades, seus males físicos, o que é plenamente natural, mas cabe a nossa responsabilidade também de explicar, de elucidar que essa cura também ela é interior e associar esse tratamento com o evangelho. Às vezes as pessoas não gostam muito, querem somente a cura, mas a gente precisa associar o evangelho com o tratamento físico daquela pessoa para que elas possam também despertar, não é? E também ter aquela noção, digamos assim, aquele entendimento que às vezes quando elas não são curadas, às vezes elas criticam até mesmo o centro espírita, né? Dizendo assim que o centro é fraco, às vezes os trabalhadores são fracos porque a pessoa não conseguiu se curar, e entra também o merecimento nesse ponto, a gente sabe naturalmente, mas é nossa responsabilidade também, Eli, não é? De transmitir que o evangelho ele está totalmente associado à cura, não seria isso? Na realidade, é um conjunto de tudo, né? Falaram, a Carmen falou, a Liliana falou muito também de Jesus sobre a fé, né? A fé te curou. Mas lembrando que ele também dizia: vai e não tornes a pecar. Então, na realidade, ali ele já estava fazendo uma chamada da sua própria transformação, da transformação daquele ser, né? Então, quando a pessoa busca, por exemplo, a casa espírita para um tratamento de cura, ela tem que estar indo ali já também com um tratamento médico. Ela não pode abandonar esse tratamento médico. O que ali na casa espírita ou a doutrina espírita vai trazer? Justamente essa aumento, digamos, o crescimento da fé, aumentando a fé, aumentando a confiança, entendendo o motivo dessa doença, muitas vezes, né, se é uma doença mais séria, ou se é uma doença que vem de muito tempo, desde nascença, tudo, então, a doutrina vai justamente esclarecer e amenizar, digamos, essa dor, mas na parte mais emocional, né?
A parte para o tratamento físico fica com a parte da medicina, né? Mas a gente sabe que para a cura tem que ser o conjunto, é o que nós estamos falando hoje em todo esse texto de hoje, né? Todo esse texto de Emmanuel. O que é justamente é o equilíbrio corpo e espírito. Então, o tratamento do corpo físico é necessário, mas é imprescindível também a orientação justamente do espiritual. E hoje, em muitos hospitais, muitos médicos já estão, por exemplo, diante, o meu oftalmologista faz isso, antes de cada cirurgia, ele reza dentro da sala de cirurgia. Então, ele mesmo falou, ele disse, eu não frequento nenhuma religião, mas eu rezo antes de cada cirurgia. Então, na realidade, ali, ele está juntando a profissão dele com o lado espiritual, com uma fé, né? E é exatamente isso que as pessoas têm que buscar. Elas têm que buscar a parte da medicina, que vai cuidar do corpo, e a parte espiritual. Por quê? Porque, na realidade, a parte espiritual vai ser fundamental dessa transformação, que é a transformação moral, é a transformação da pessoa pelo espiritual, porque a transformação, a cura mesmo, se dá de dentro para fora. Então, não adianta ela ficar tomando um monte de remédios ou indo em um monte de médicos se ela não confiar, se ela não tiver também um conhecimento espiritual, se não buscar esse entendimento espiritual. E não adianta ficar só no entendimento espiritual e largar o corpo físico, né? Porque nós ainda, nesse planeta, nós ainda estamos sujeitos a essas doenças. E isso até está no livro Plenitude, Análise dos Sofrimentos, da Joana de Ângeles, né, pelo Divaldo Franco. Então, ela fala, as doenças, porém, são inevitáveis na doença humana, na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. Então, faz parte desse momento, dessa constituição que nós temos. Mas, para isso, nós também temos que equilibrar o lado espiritual. Acho que seria isso. Muito bom. E você, Silvia, o que teria a dizer nesse sentido? A gente precisa passar para as pessoas a importância de associar o evangelho, né, os ensinamentos morais, com o tratamento também, para aquelas pessoas que buscam naturalmente uma cura, um tratamento, e até mesmo como a Eli também me pontuou, a questão do próprio tratamento médico também de não abandoná-lo também, né? Então, um conjunto, né? Associar digamos assim, um combo, né? Um composto aí de tratamento que a gente não pode deixar nada de lado, não é? Isso mesmo, Vini. A ideia do combo, eu acho, é bem elucidativa. Não adianta a gente querer resolver um lado do problema e deixar o outro. Né? Aquela situação, se eu tenho um problema, vamos pensar no físico, de hipertensão, e eu tenho um problema de estômago, eu não vou tratar uma coisa só e deixar outra. Eu vou melhorar um lado e vou piorar muito o outro, não vou conseguir chegar a nada. A mesma coisa, eu tenho meus problemas físicos, mas o lado espiritual está ali e está influenciando, e nós vimos muito bem o lado espiritual, nosso lado moral. Adianta eu ficar só fazendo uma coisa e não fazendo a outra? Adianta eu me entupir de remédio se eu não acredito no médico? Adianta eu me entupir de remédio, pensar em fazer uma cirurgia, sei lá o quê, se eu estou me revoltando por aquela situação, em vez de pensar, eu vou vencer essa situação, eu falar, eu não mereço isso, começa a revolta para dentro de mim? Ou então, ao contrário, ele me apega desesperadamente na fé e deixar a parte física de lado, deixar o médico de lado. Não, nós temos que ter o bom equilíbrio, nós temos que ter o bom meio termo. Quando a gente adoece, nós dizemos, nós adoecemos, não é eu dizer, o meu espírito adoeceu, então o meu perispírito adoeceu, o meu corpo físico, não, é todo o conjunto
Eu tenho que tratar esse conjunto. Eu não posso deixar de lado. Isso tem um exemplo, eu não me lembro agora o nome do autor, ele conta um diálogo, ele estava tendo com o Chico Xavier, e perguntando questões desse aspecto para o Chico, ora a opinião do Emmanuel. E o Chico falando, né? O Emmanuel já tinha até dado umas broncas nele, aquele problema da visão tal do Chico, né? E o Chico perguntando, mas Emmanuel, não posso ficar curado, eu preciso fazer o tratamento mesmo? O Emmanuel falou, sim, você não vai abandonar o tratamento de jeito nenhum. A gente, na espiritualidade, vai te ajudar a entender isso, a superar e te dar forças. Mas você vai continuar indo no seu oculista, você vai fazer tudo aquilo que ele mandar, e você precisa disso. Né? E ainda o Emmanuel ainda falava para o Chico, não pensa que você é médium e você vai ser curado assim, do nada. Você tem o seu merecimento, mas você tem que fazer a sua parte. E nós, às vezes, nos acomodamos, né? O remédio é ruim, não é do médico, tem que tomar injeção, não vou. Não, então eu vou para o centro e lá só uma fluidificada. Não resolve. Ou então eu estou no centro, estou me tratando e a gente fala, não, deixa o seu tratamento médico. Ah, eu não gosto de médico, eu não vou lá. A gente não pode abandonar. A gente tem que cuidar do corpo e do espírito, o tratamento médico, os remédios, o estudo do evangelho, a fluidificada, ou assistir uma palestra, a gente esquece, né? A gente só vai também no centro às vezes, porque acha que é o dia do tratamento de saúde. Não, a gente está sendo tratado ali numa palestra, e a gente não deve abandonar isso. Não? A gente conhece isso bem na nossa casa de oração, e a gente insiste muito isso com as pessoas. As duas coisas são extremamente necessárias. Tanto o espiritual quanto o material, dizer assim. Não podemos abandonar uma coisa em detrimento da outra. É as duas coisas. Eu lembro a primeira casa espírita que eu frequentei, na entrada da sala de passe, tinha uma placa enorme. O tratamento espiritual não elimina o tratamento físico. Não deixe de ir às suas consultas, ao seu tratamento médico. E a imagem de Jesus do lado. Eu acho que estava tudo explicado ali. Vini? Muito bom, de maneira bem resumida. E você, Lili, o que teria a dizer a esse respeito? A gente não pode deixar de associar o evangelho com o tratamento de saúde e jamais abandonar o tratamento físico, não é? Não, acho que a medicina é mais um recurso que a gente tem, né? Não é o um ou o outro. São os dois ali trabalhando conjuntamente para um objetivo final positivo, né? A gente, infelizmente, as pessoas às vezes abandonam os tratamentos convencionais da medicina e que são importantíssimos, né? Porque esses recursos, eles também são colocados à nossa disposição. A medicina, todo esse conhecimento que permite que a medicina nos traga lenitivos, que nos traga, em muitos casos, soluções para os nossos problemas de saúde física, também são permissões, né? Não sei se acho que a palavra não seria exatamente essa, mas enfim, acho que dá para entender, né? Também são permissões de Deus para que a gente não são permissões, são formas de auxílio, né? O centro espírita é uma forma de auxílio. A medicina é outra forma de auxílio. As formas são muitas, a gente não deve abrir mão nem de um, nem de outro, né? Eu acho que quando a pessoa chega no centro espírita, ela vem muitas vezes ela está bastante tocada, né? Está bastante sensibilizada, porque está com um problema muito sério. Eu acho que a casa espírita ela tem um dever, primeiro, de acolher, né? De acolher, de receber, de amparar essa pessoa e no momento seguinte, orientar essa pessoa que a prática do evangelho, o estudo do evangelho, ele precisa ser associado, porque o evangelho, ele, além de ele fortalecer a nossa fé, de fortalecer as nossas crenças e convicções, ele conforta, ele fortalece a gente também, né? Como ser humano, como espírito. E às vezes a gente
escuta, né, alguém, a pessoa fala assim, mas o cidadão é religioso, é espírita, ele vai no centro espírita toda semana, e mesmo assim ele ficou doente. Bom, algumas coisas vão acontecer, né? Porque está lá na programação reencarnatória do cidadão que vai acontecer aquilo. Então, isso não quer dizer que ou ele, se ele não tivesse ido, talvez não tivesse, não tem nada a ver. Então, às vezes a doença está na programação reencarnatória do cidadão e ele é uma pessoa que tem a prática do evangelho como hábito e mesmo assim ele adoece. Mas, ainda assim, a prática do evangelho vai permitir que ele receba essa situação com mais tranquilidade, com mais aceitação, com uma forma diferente de ver o que está acontecendo, com outro entendimento, uma outra forma de encarar aquela situação. E eu queria só, antes de concluir, Vina, eu queria só acrescentar uma coisa no comentário que a Silvia fez, né? Eu vou para o centro, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou tomar o remédio, não foi isso, não foi aquilo, eu vou para o centro. E às vezes nem isso, né? Às vezes ela pede para alguém colocar o nome dela lá. Nem ir para o centro ela não quer. Então, assim, a cura todo mundo quer, a gente falou disso na semana passada. Agora, tomar o remédio, nem sempre, né? O evangelho, por exemplo, que é um tremendo de um recurso, de um medicamento que a gente tem fácil, que não custa nada, né? Isso nem todo mundo quer. Né? Às vezes a gente nem vai no centro, a gente pede para alguém e fala, coloca meu nome lá. Então, a cura todo mundo quer, mas o remédio nem sempre. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar bastante a respeito, né? Ok. Isso que a Lili falou até me recordou algo que o Divaldo comenta na obra Diretrizes de Segurança, com Raul Teixeira, onde lá ele diz sobre as pessoas que, inclusive, pedem para aplicar passe em casa, não é? Porque, às vezes, as pessoas, me aplica um passe, né? Já que você trabalha no centro espírita, que o Divaldo, ele não recomenda, a não ser, assim, última hipótese, quando a pessoa não pode ir, mas que seja feito naturalmente em grupo, mas ele arremata, ele dizendo assim, por que a pessoa não vai até o centro? Se ela, quando está doente, ela vai até o hospital em busca de medicação, se ela considera que ela está necessitada de um passe, então ela também deve ir ao centro espírita, receber também, né, um magnetismo, assim como se ela precisasse ir para o hospital. Porque quando ela está doente, ela vai no hospital, e quando ela precisa, né, de fluidos, ela não vai até o centro, pede que o centro venha até ela. Então, precisa dessa movimentação também. E, Carmen, o que você teria a dizer dentro de todo esse contexto em relação a associar justamente o evangelho com o tratamento de enfermidade, jamais abandonando também o tratamento médico, e algo que a Silvia até pontuou, né, entra a questão do merecimento, e às vezes as pessoas até se equivocam, né, achando que elas só são curadas também, às vezes em tratamentos de saúde, quando a Silvia bem lembrou, às vezes em palestras também, as pessoas são tratadas, são curadas, existem muitas formas, desde que a pessoa seja merecedora, e algo que você sempre pontua, eu gostaria que você comentasse também, aproveitando aqui, nós estivemos, a maioria das casas espíritas, né, que seguiram as recomendações, estiveram fechadas durante o período da pandemia, né, então não havia tratamentos presenciais, não havia passe presencial, e nem, portanto, as pessoas deixaram de ser assistidas pela espiritualidade também, e muita gente foi curada em casa, assistindo lives, né, como essas, ou apenas realizando o seu evangelho no lar, enfim, não necessitaram do tratamento presencial, o que é um sinal que a espiritualidade atende aquele que busca, né, com o coração, aquele que é merecedor. O que teria a dizer sobre isso, Carmen? É interessante você trazer isso das casas espíritas fechadas, e eu digo mais, o espiritismo tem 160 e poucos anos. E antes de Allan Kardec, e antes dessa nova doutrina espiritismo, sempre aconteceu a cura, se a gente ainda tem muito remota, né, as benzedeiras na casa delas, etc. Não estou falando que tem que fazer em casa, só estou dando um exemplo. Então, em primeiro lugar, assim,
Quando a gente sabe que a enfermidade, a doença, ela está no corpo físico, é um problema da matéria, então nós temos que procurar um médico de acordo com a necessidade da nossa enfermidade, da nossa doença. Jamais abandonar a medicina, jamais abandonar o médico. A gente não está nem falando aqui, plano de saúde, não é esse o mérito da questão, é de ir procurar a medicina para cuidar da matéria, da enfermidade do corpo físico. Aliado a isso, nós temos um aliado a isso, vai entrar, quando a gente fala na fé, vai entrar o quê? A crença da pessoa, a religiosidade da pessoa, não estamos entrando no mérito do ateu, não é isso. A gente está respondendo a pergunta que foi levantada. Então, aliado a isso, a pessoa procurando, sim, um tratamento, junto com o tratamento do corpo físico, um tratamento espiritual, de acordo com a sua crença, ou no templo, ou na sinagoga, né, de determinadas religiões e filosofias, ou a Igreja Católica, ou pastor, ou onde quer que seja. Por quê? Porque a gente já sabe assim, o corpo físico, nós temos as nossas químicas do nosso corpo, nós temos os nossos hormônios, hormônio do bem, hormônio do humor, aquele hormônio que vai causar para nós a baixa autoestima, depressão e por aí vai. A gente já sabe disso, os nossos hormônios. Então, o que eu sinto é o que gera a minha bioquímica, e não a minha bioquímica que vai gerar o que eu sinto. Então, precisamos sim procurar o médico para tratamento do corpo físico. Aliado, se você tiver condições, né, a pessoa com a sua crença. Tá, mas vai chegar o quê? Vai ser curado pela religião que a pessoa professa ou não? Volta lá em Jesus. E antes, quando não existia centros espíritas, vai lá em Jesus. O que Jesus falava? A Patrícia lembrou nós aqui. O Vini, quando ele falou de tantas as curas do paralítico que colocaram ele para descer pelo telhado, porque não tinha passagem para ele. Qual foi a primeira pergunta, quando a gente lê a passagem, que Jesus ele perguntou para esse paralítico, tu crês que eu te posso curar? E a resposta do paralítico, sim. Então, aí a gente tem o querer e crer. Então, quando a gente alia a medicina do corpo físico com a espiritualidade, simplesmente nós estamos arrumando uma ferramenta para nos fortalecer, já que nós estudamos dentro do pensamento e vida a vontade e pensamento, espelho da mente. Então, a nossa religiosidade, a nossa religião, vamos falar do centro espírita, da doutrina espírita. Sim, às vezes, quando estamos assistindo a palestra, não precisa de entrar para ser atendido por um médium de cura. Na palestra, a equipe médica e espiritual da casa do centro espírita, ela já está ali observando a cada um de nós as nossas necessidades, as nossas aflições. E se nós tivermos o mérito, aos pouquinhos, dependendo do nosso comportamento, do querer e do crer, do poder, e de aceitar a nossa condição com resignação, se tiver mérito, a gente vai ser auxiliado, sim, e vai amenizando aquela enfermidade. Aí, a gente sempre fala, né? Depois da palestra, o passe, claro, nós somos energia, a gente vai fazer eletrocefalograma, a gente vai fazer eletrocardiograma, nós temos toda a nossa química, todo o nosso hormônio. Sim, vamos receber os fluidos do passe e vamos beber a nossa água fluida, água fluidificada. Então, a gente precisa lembrar o quê? Tudo vai depender do nosso comportamento. Não significa que eu vou naquele centro, porque ali, com respeito a todas as casas espíritas, a gente está fazendo uma reflexão do que o Emmanuel está trazendo para a gente na visão da doutrina. Não necessariamente a pessoa vai precisar de um médium de cura para receber o magnetismo daquele médium. Às vezes,
vezes a sua própria conduta, fazendo a lição direitinho, e se for o merecimento, ela vai ser curada, ou pelo menos vai ser amenizada as suas aflições daquela sua enfermidade. É isso, não adianta procurar o milagre. O milagre é uma lei de causa e efeito. E dependendo da lei de causa e efeito, sim, pode ser amenizada a sua enfermidade, ou, vamos falar a verdade, né? Vai piorar por conta da nossa negligência. Ou vai conseguir nessa encarnação, para a próxima, né? Vai carregar por conta da nossa negligência. Vinícius. Muito bom. Eu queria trazer uma última reflexão, aqui até por conta do nosso horário, porque muitas vezes a gente também coloca a enfermidade nossa como um impeditivo para fazer muita coisa, não é? Então, por exemplo, quando a gente para analisar grandes pessoas que passaram pela humanidade, vamos pensar aqui no nosso meio espírita, às vezes é pouco citado, por exemplo, Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado, não é? Que fazia palestras numa maca, não é? Ou então, quem eu gosto muito, a Carmen gosta de Paulo, eu gosto de Leon Denis, e Leon Denis, ele tinha problema na visão, ele tinha problemas intestinais, e quando questionou o espírito que lhe acompanhava quanto ao seu estado de saúde, se ele ia conseguir dar andamento a todo esse trabalho, esse espírito diz para ele: coragem, porque a recompensa será mais bela. Então, eu acho que fica um alerta também para nós, não é, Eli? Porque muitas vezes a gente também faz da enfermidade, às vezes, um escudo, para a gente não fazer muita coisa, ou para a gente deixar de lado muitas atividades. Às vezes, a gente entra até naquele comodismo, qualquer dorzinha, qualquer cansaço, eu já nem vou para o centro, já não faço isso, já não faço mais aquilo, e às vezes a gente acaba até mesmo se entregando. E a gente não pode também utilizar a enfermidade, muitas vezes, como uma desculpa para fazer tantas atividades no bem e proporcionar tanto progresso, trabalhar o amor, enfim. O que teria a dizer sobre isso? Na realidade, essa desculpa, né, que as pessoas usam. Eu até não encontrei agora, mas a Joana de Ângeles, num livro dela, ela comenta que muitas vezes as pessoas também criam as doenças para se fazer de vítimas, de coitadas, né? Então, na realidade, ela também está usando a doença de desculpa, né? De desculpa para que a carência dela, digamos, né? Ela não consegue lidar com a carência, né? Com as suas vicissitudes, com as suas imperfeições, então ela usa da doença para atrair as pessoas, para ela ser a coitada, para ela ser, né? Para que todo mundo dê atenção a ela. Então, as desculpas são em vários pontos, né? Porque tanto é para frequentar, por exemplo, a casa espírita, ou mesmo, né, qualquer coisa. Tem muitos trabalhadores também. Hoje eu acordei com dor de cabeça, não vou, né? E mesmo as pessoas também. Hoje não deu certo. Sempre tem uma desculpa para não ir, né? Então, eu acho que isso é tudo muito de determinação. Da mesma forma que a gente tem que ter a firmeza dos nossos pensamentos positivos, cuidar do nosso pensamento, a gente também tem que ter a determinação do que nós vamos fazer, de o que nós vamos buscar, né? E não se acomodar ou arranjar as desculpas. Muito bom, legal, Eli. E você, Silvia, o que teria a dizer a esse respeito? Muitas vezes as pessoas, elas utilizam, não é, a enfermidade como uma desculpa, como um escudo, como até mencionou a Eli, às vezes é um coitadismo, é um vitimismo, muitas vezes uma desculpa para a gente deixar de fazer muita atividade no bem, né? E não é muito coerente, não é, Silvia? A gente vê muito isso, Vini. Eu estava ouvindo a Eli e me passou o seguinte pensamento. Imagina se eu estou doente, estou precisando de um tratamento, uma cirurgia, e o médico iria me atender naquele dia fazer a cirurgia, ele não vai, ele está meio resfriadinho, ou indisposto, uma coisa na véspera não fez bem. Eu ia gostar disso?
Ah, então, é para a gente refletir, não é para ter coitadismo, é para a gente agradecer a oportunidade de, apesar da doença, a gente ter força, a gente ter condições de fazer o bem. E pensar em duas coisas. Eu tinha comentado na questão anterior, o Emmanuel, né, conversando com o Chico, a respeito do problema da visão, e o Chico faz a pergunta ao Emmanuel, né? Como é que o senhor considera a doença dos olhos, em meu caso, quando tanto preciso de me esforçar para a tarefa em início? Lembrando que o Chico, ele problema seríssimo da vista esquerda, psicografou 400 obras. E o Emmanuel responde: observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu aridosamente a você para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na Terra. Confie no Senhor, pois sua doença é o arrimo. Perdi aqui o texto. O arrimo, e ele enviou em seu auxílio. Então, o Emmanuel dizendo isso para o Chico: confia e não vem com desculpa, não. A doença ele vai te ajudar. E para a gente, às vezes ainda insiste, né? Nossa, tá doendo a cabeça, não vou na casa espírita. Eu acho que eu não vou abrir esse calor, não vou procurar. Hoje era meu dia de dar atendimento, mas eu não vou. Pensa um pouquinho. Eu só vou lançar a situação, não vou nem comentar mais nada. Nos atletas paraolímpicos. Aqueles exemplos a gente vê cada vez que tem uma Paralimpíada. E a gente olha assim e fala: eu estou me deixando ir. Eu vou deixar no ar essa reflexão. Ok, muito bom. E você, Lili, o que teria a dizer a esse respeito? Muitas vezes a gente acaba utilizando a enfermidade como uma desculpa para fazer tanta coisa, tanta atividade, né? A gente entra muitas vezes também num vitimismo, não é? A gente precisa tomar muito cuidado, não generalizar, né? Quando a gente faz esse tipo de comentário que eu vou fazer, às vezes eu posso estar ferindo alguém, a intenção não é essa. Então, assim, em geral, A Lili travou? Para mim, só ou não? Tá congelada para mim. Deixa eu só ver se ela volta. Eu acho que ela... Bom, deve ter caído a conexão dela, provavelmente. Eu vou remover ela aqui da tela. E aí depois ela faz a pergunta, ela responde na sequência. Carmen, eu passo para você então, nesse sentido. Deixa eu ver isso aqui. A Lili realmente ainda está fora. Carmen, então, nesse sentido, muitas vezes a gente acaba utilizando a enfermidade como uma desculpa, como um vitimismo, e deixando de fazer tanta atividade, tanto exercício no bem, utilizando muitas vezes a enfermidade como uma desculpa. O que você teria a dizer sobre isso? Essa tua pergunta é boa, quando fala a enfermidade como uma desculpa, como um vitimismo, porque a primeira coisa, o que acontece? Eu já vou até me adiantar, quando a gente vai falar semana que vem do capítulo morte. Bateu uma doença em nós, o primeiro medo que a gente tem, de modo geral, né? Vamos nos incluir. É morrer, é a morte, é uma doença incurável, tal. Então, há casos e casos. A gente pode falar por nós, né? O si mesmo. Essa minha enfermidade. Eu não vou no centro espírita. Eu tô com uma dor de cabeça. Eu tô com uma enxaqueca. Claro, precisa investigar, porque pode ser algo grave. Então, quando a gente fala de vitimismo, de arrumar uma desculpa, precisa ter o cuidado de ponderar a causa dessa dor. Da onde que está vindo essa dor? Porque nós podemos, sim, aproveitar a dor e a enfermidade para fazer vítima. A gente vê muito isso por aí, né? Vitimismo, aí potencializa, aí aumenta, diminui as forças,
e reclama e choraminga, de um modo geral. Mas cada caso é um caso. Então, às vezes, a pessoa, além de tudo isso, precisa uma procura psicológica para entender, no fundo, por que essa enfermidade, essa doença está trazendo tanto vitimismo, está trazendo tanta hipocondria, vamos dizer assim, com todo respeito, porque as pessoas precisam, sim, se tratar. Então, esse é o primeiro passo, analisar qual a causa desse vitimismo, qual a causa dessa desculpa, qual a causa de se aproveitar da situação e falar, não vou porque está doendo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é isso. Primeiro precisa procurar a causa, porque a causa pode ser grave. E se não for uma causa de uma dor intensa do corpo físico, é na mente. Então também precisa ir resolver isso sempre em primeiro lugar. A gente não pode julgar, generalizar e nem criticar. É nesse sentido, Vinícius. Ok. A gente está chegando ao fim. A Lili ainda está tentando voltar aqui. Ela falou para a gente. Ainda estou aqui fazendo um pouquinho devagar para ver se de repente dá tempo dela voltar aqui para ela poder concluir o comentário dela. Mas eu já vou fazendo aqui os agradecimentos gerais, não é? Então, a gente agradece a todos que estiveram aqui conosco. Antes de passar a palavra para cada um também se despedir, fazer seu comentário final. Já agradecendo a todos aqui que nos assistiram. Nós já estamos chegando no final, né, no término desse estudo, faltam apenas 2 mensagens, então no final de fevereiro aqui a gente já está acabando. Por enquanto a gente ainda não tem nenhuma previsão de um próximo estudo, por enquanto vai ser um períodozinho de férias, de pausa, não é, para atender a outras necessidades, mas assim que tiver uma nova ideia, um novo planejamento, a gente comunica a todos. E essa live acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui, através de nosso Centro Espírita em Santos, o CEL, C.E.O.Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rádio Portal da Luz, TV7, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja um multiplicador dos ensinamentos do Cristo e da mensagem da doutrina espírita, e também se inscreva em todos esses canais parceiros para receber toda essa programação diária desses nossos amigos. Antes de passar a palavra para Eli, para ela fazer as considerações finais dela, eu só gostaria de finalizar com um trechinho que eu tinha achado, que era de Leon Denis, né? Eu sempre digo, a Carmen gosta de Paulo, eu vou sempre em Leon Denis, onde ele lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ao analisar a dor, Leon Denis traz o seguinte para a gente, eu gostaria de ler um trechinho. A dor física é, em geral, um aviso da natureza, que procura nos preservar dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos a ponto de os destruirmos antes do tempo. Quando um mal perigoso se vai insinuando em nós, o que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Iria cada vez lavrando mais, invadir-nos-ia e secaria em nós as fontes da vida. Ainda quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, pode ela ser um benefício, se causada por nossos abusos e vícios, nos ensinar a detestá-los e a corrigir-nos deles. É necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida. Epíteto, que gostaríamos de citar, dizia também: é falso dizer-se que a saúde é um bem e a doença um mal. Usar bem da saúde é um bem, usar mal é um mal. De tudo se tira o bem, até da própria morte. E conclui: às almas fracas, a doença ensina a paciência, sabedoria, o governo de si mesmas. Às almas fortes, pode oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito livre voo de suas aspirações, até o ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Está aí o comentário de Leon Denis acerca da dor, que eu gostaria de trazer, e trouxe aqui de volta a Lili, que já chegou. Utilizei, aproveitei esse tempinho de Leon Denis para ver se dava tempo dela voltar, enquanto a gente fazia uma associação com o tema. E Lili, se quiser, fica à vontade para concluir o trechinho que você ia concluir, por favor. Eu estou no celular porque eu não consegui fazer o notebook voltar. Você está dando para ouvir bem? Tá sim. Então, o que eu queria dizer é que, assim, que a gente precisa tomar muito cuidado, não generalizar, e às vezes
eu vou fazer um comentário e eu posso estar ferindo alguém, não é essa a intenção. Mas, assim, em geral, a enfermidade, ela é o pretexto que a gente precisava para não fazer o que a gente não estava com vontade de fazer. A gente não estava afim de trabalhar, a gente não estava afim de ajudar, e aí a gente usa essa muleta, né, esse pretexto para justificar a nossa pouca ou nenhuma vontade de agir. E é claro que há pessoas que realmente têm uma enfermidade que as incapacita, mas em muitos casos a enfermidade ela não tolhe seus movimentos o suficiente para que você utilize isso como justificativa para não fazer nada. Mesmo quando a gente está numa cama, paralisado, a gente sempre pode fazer uma prece, a gente pode usar de uma palavra de conforto para uma pessoa, e se a gente não puder falar por qualquer razão, a gente pode dar um abraço, enfim, sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. Esse exemplo que a Silvia falou dos para-atletas é sensacional, né? Porque são exemplos de superação, e eles devem inspirar a gente a ter um comportamento diferente do que a gente, em geral, costuma ter. Era isso. Microfone, Vinícius. Dessa vez fui eu. Eli, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, por estar aqui com a gente, por ter participado de outras lives aqui com a gente. Fique à vontade para suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? Desse aprendizado dessa noite, porque é interessante que o tema, o texto é igual, mas cada um pega um ponto, cada um tem uma visão, cada um faz uma reflexão diferente. Então, o aprendizado é muito maior, né? Então, não é só nós, quando estudamos o texto para comentar, ainda a gente tem mais aprendizado aqui. Para complementar, para completar o estudo, eu queria só colocar um trechinho do livro Desperte e Seja Feliz, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 23, que é Curas. Então, eu vou colocar só uns 3 parágrafos pequenininhos, mas ela toca bem no ponto essencial. Então, ela fala assim: enquanto houver no ser humano a prevalência dos impulsos de violência, de ressentimento, de ciúme e de ódio, de amargura e de mentiras, maledicências, calúnias, a problemática da enfermidade nele predominará. É indispensável que lhe ocorra uma mudança de comportamento mental, a fim de que se dê a cura real e se erradiquem os miasmas pestilenciais que intoxicam as células e as debilitam. A cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para a sua forma transitória. Na realidade, então, a nossa cura é de dentro para fora, né? Então, que a gente tenha esses bons pensamentos para auxiliar também no equilíbrio do nosso corpo. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, com muitas saudades de todos os amigos aí de Santos. Então, é com muita gratidão mesmo que essa live vem trazer, pelo menos para rever por telinha, os grandes amigos. Muito obrigada. Com certeza. Distantes, mas sempre juntos, né? Silvia, gratidão pela participação de sempre. Oi, Vini, eu agradeço você, Eliana. Realmente a gente está com saudade. Por favor, venha para Santos, esperando aí.
Obrigada, Armin, obrigada, Lili, as pessoas que estamos assistindo, vamos assistir depois, né? Para a gente sempre é importante, é um momento de muita felicidade estar podendo ir participar, trocar ideias, conversar e sentir o quanto a doutrina, essas reflexões nos unem, né? O quanto são importantes para todos nós. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, Lili, pela participação de sempre. Eu que agradeço, Vini, mais uma vez. Meninas, agradeço também. Eliana, longe dos olhos, mas perto do coração, né? Então, tá tudo certo. Agradeço o pessoal do lado de lá da telinha também, que faz companhia para a gente. Desejo para todo mundo muitos bons pensamentos, pensamentos elevados, positivos, pensamentos que transformam, né? Que trazem bem-estar para a gente. Depois de toda essa reflexão, que a gente possa manter os pensamentos voltados para muita coisa boa, para muito boas criações mentais, para que a gente seja beneficiado deles, né? Quarta-feira tem mais. Beijo, gente. Ótima semana. Obrigada. Gratidão, Carmen, pela presença de sempre. Gratidão, nós, Eliana, alegria de te ver mais uma vez. Abraços para Curitiba, as meninas Silvia e Liliana semana que vem, nosso rapaz Vinícius também semana que vem. A minha consideração final é quando, no último trecho que Emmanuel traz para nós o livro, do texto de hoje, ele fala, né, para a nossa renovação mental, com o apoio do estudo nobre, do serviço constante, aproveitando os dons do Senhor. Então, eu lembrei, vamos dar o crédito aqui para o doutor Décio Andoli Júnior, ele era daqui de Santos e agora foi para Mato Grosso do Sul. No livro dele, Da Alma ao Corpo Físico, ele diz assim, que a gente está falando da doença, enfermidade do corpo físico, causas espirituais da doença, né? Então, ele diz que o melhor e mais completo compêndio médico já escrito é o Evangelho, ditado pelo único médico verdadeiro que já perambulou pelo planeta, Jesus. E ele recomenda para todas as doenças que podem afetar a humanidade, o único remédio, o amor. E prescreve, como fórmula posológica, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a via de administração é muito simples, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para nós. Então, é assim que eu termino minha reflexão e que a gente possa ter tocado mais uma vez o coraçãozinho de cada um que está nos ouvindo, que a enfermidade, a doença, a enfermidade, ela faz parte da nossa vida e vamos em frente, menino. Com certeza. Então, gratidão a todos que estão assistindo, conforme eu já comentei. Essa live ela já está terminando. E a Carmen disse o nosso rapaz, agora também aqui eu vou falar. A minha mãe ela está assistindo aqui com a gente, como sempre assiste, mas todas aqui na tela, em algum momento também da minha vida, já foi minha mãe dando aquela puxada de orelha e falando alguma coisa, né? Então, estou cheio de mãe aqui também. Então, o carinho é igual a todas, com certeza. E, Eli, te passo a palavra para essa prece de encerramento aqui para a gente, pode ser? Amado Mestre, agradecemos com o coração repleto de amor, de ensinamentos pelo dia de hoje, por essa noite de reflexão, por essa oportunidade bendita da doutrina espírita que nos esclarece e nos auxilia em nossa caminhada evolutiva. Tantos anos, séculos se passaram e nós não conseguimos entender ou seguir os seus ensinamentos. Mas agora, após tantas dores, tantas enfermidades, tantos tropeços, descobrimos o quão é importante seguir no caminho do bem, seguir nos seus ensinamentos e, principalmente,
aprendermos a amar. Amar o nosso próximo e amar a nós mesmos, sabendo que esse é o melhor medicamento, sabendo que esse é a nossa cura. O amor que cobre milhões de pecados, o amor que é necessário para o equilíbrio e a paz nossa e de todo esse planeta. Fica conosco, Mestre, e agradecemos por essa noite, por esses amigos especiais, pelo convite de hoje, e que esse estudo também se estenda a todos aqueles que acompanharam pela internet e que vão assistir posteriormente, que eles também consigam despertar em algum ponto com essas reflexões. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, aguardamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos dessa luz e dessa paz proporcionada pelo Evangelho do Cristo. Tenhamos uma boa noite, um beijo a todos e até quarta que vem. Tchau, tchau, pessoal.